Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no capítulo 10 do livro de Provérbios. E eu gostaria de entrar logo no olhar deste capítulo. Nós já falámos sobre a sabedoria, sobre a loucura, como a sabedoria é personificada na pessoa de Jesus Cristo, como Jesus Cristo esteve envolvido na criação de uma casa espiritual. E agora chegamos ao capítulo 10, onde vamos ver Salomão de novo a olhar para o seu filho e a dar-lhe conselhos muito práticos. Diz assim a palavra de nosso Deus. Eu gostaria de começar no verso 1 e assim dar o contexto e depois então seguiremos o texto bíblico onde parámos no último programa. Diz assim a palavra de Deus: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrecerá, mas a mão do diligente vem enriquecer-se. Então Salomão aqui está primeiro a falar ao seu filho e a fazer este contraste entre a sabedoria e a ignorância, entre o justo e o perverso. Então o sábio é o homem que teme a Deus, ele já tinha dito no capítulo anterior, pois o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Louco é o homem então que procura viver a sua vida pondo Deus de lado. Então o sábio é aquele que aprende com Deus, aprende a conhecer a Cristo, aprende a perceber a vida através dos olhos de Deus. E a Bíblia claramente nos mostra isso. É necessário que cada um de nós entregue a sua vida nas mãos de Deus, passe a viver a vida nessa dependência, percebendo que é Deus, através da pessoa do Espírito Santo que habita em nós, que pode trazer a sabedoria, pode de facto dar-nos conhecimento para viver as nossas dúvidas, as nossas questões do nosso dia-a-dia. É Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos dirige, é Ele que de facto nos conduz em toda a verdade. Então necessitamos dessa orientação de Deus para poder viver uma vida justa. E é só Cristo que pode de facto purificar-nos, perdoar-nos, para nós podermos viver essa vida que vale a pena viver. Estamos então agora no verso 5 deste capítulo 10 do livro de Provérbios e o texto continua a dizer: o que junta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho da vergonha. Vemos aqui mais uma vez esta imagem de trabalhar de uma forma diligente. Trabalhar no tempo da colheita, não só descansar, ficar a descansar. É necessário realmente a pessoa semear, preparar o terreno, plantar, mas é necessário também a pessoa, quando chega à altura certa, colher os frutos que semeou. Então é necessário ter esta percepção que é importante lançar a semente, mas ao mesmo tempo é Deus quem dá o crescimento. Assim acontece no mundo natural. Quando o agricultor lança a semente à terra, ele certamente rega e tudo mais, mas o crescimento é natural, quer dizer, o agricultor não está ali a soprar a sementinha ou olhar para a semente se cresceu, não cresceu, a puxar mais para cima ou mais para baixo. Não, ele tem que esperar o tempo normal, natural, para que a planta cresça e dê o seu fruto. E depois então o trabalho dele é chegar e colher. Na vida espiritual também acontece da mesma forma. Esta semente, a Bíblia mostra que é a sua palavra. E compete-nos a nós lançar essa semente ao mundo, espalhar esta palavra às pessoas. Nós já temos falado aqui, é um facto histórico, que os povos que abraçaram a Bíblia como de facto regra de fé e de prática para o seu dia-a-dia, foram povos que evoluíram bastante. São nações extremamente poderosas, não só ao nível económico, como a todos os outros níveis. São civilizações que muitas vezes nós, de alguma forma, até admiramos, pois consideramos que eles, de facto, têm uma outra postura na sociedade.
E as coisas vêem-se na prática, na forma como as cidades estão organizadas, na forma como há limpeza nas ruas, na forma como há civismo na condução. Isso vê-se. E sabem porquê? Porque há princípios de vida que estão alicerçados na palavra de Deus. A maior parte das pessoas já nem toma quase consciência disso, porque já está tão impregnado nos seus hábitos que já nem reparam que isso tem a ver com educação cristã, com princípios bíblicos que estão alicerçados nos comportamentos sociais. E nós olhamos para os povos que menos acesso tiveram à Bíblia, os povos latinos, e de facto verificamos que esses povos têm uma desorganização, muitas vezes em determinadas alturas há falta de civismo. Toda a gente fala isto. É um fenómeno comum onde a sociedade vai conversando e não sabe que volta a dar esta situação. Não passa só por mais educação. Passa por uma transformação que tem de ocorrer no coração do ser humano. E isso só Cristo pode fazer. Não há instituição nenhuma que o possa fazer, não há escola nenhuma que o possa ensinar. Tem a ver com uma transformação da natureza. E essa transformação só é operada quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós reconhecemos a nossa limitação, quando nós reconhecemos que em nós próprios não conseguimos dar a volta, em nós próprios não encontramos as soluções. Por isso necessitamos desesperadamente de Cristo, para que Ele intervenha na nossa vida, intervenha no nosso casamento, intervenha na nossa situação profissional, intervenha na nossa situação económica e possa efetivamente Ele transformar aquilo que está errado. Adquirindo aí nós novos comportamentos, adquirindo nós nova mentalidade, deixando que o Espírito Santo vá moldando a nossa maneira de ser e pensar, e vamos adquirindo então novos comportamentos, novas maneiras de ser, nova linguagem, e assim certamente a nossa sociedade será diferente. Mas a semente que é lançada é a palavra de Deus. Então gostaria que de facto nós percebamos este aspecto que é tão vital para a transformação da nossa sociedade. Todo o esforço que se faz é benéfico, todo o empenho que as pessoas têm para ter uma sociedade melhor é benéfico, mas creio sinceramente que a única forma real da nossa sociedade ser transformada é quando ela for transformada de dentro para fora, do coração para as mãos, do coração para as ações, do coração para a vida. Então é necessário que efetivamente isso aconteça no nosso ser em primeiro lugar, e só depois podemos esperar que isso aconteça na vida de outros. Mas o texto bíblico ainda prossegue, este capítulo 10 ainda não terminou. O verso 6 diz: sobre a cabeça do justo há bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Todos nós temos realmente agradáveis surpresas de pessoas que foram boas, pessoas que foram realmente pessoas que fizeram a diferença na sociedade. Então certamente há nomes que ainda hoje ecoam na nossa cabeça como pessoas justas, pessoas agradáveis, Madre Teresa e outras entidades que realmente são referência para a humanidade como pessoas justas, Gandhi e outros indivíduos que realmente fizeram uma diferença na nossa sociedade. Essas pessoas ficam na nossa memória como boas recordações. Mas aqueles que são perversos, pessoas que realmente destruíram a sociedade, são pessoas que até temos dificuldade em pronunciar o seu nome. São pessoas que realmente o seu nome, a sua memória, cai em podridão. Porque realmente queremos esquecer essa mancha negra na nossa sociedade. E se nos lembrarmos de Hitler, de outros ditadores, Saddam Hussein, outros ditadores que têm, vivido na nossa sociedade, que têm morto milhares e milhares de pessoas, têm exterminado populações inteiras, simplesmente por capricho, nós ficamos realmente com dificuldades até em pronunciar esses nomes. São pessoas que realmente agiram com perversidade, com maldade, muitas vezes com egoísmo, muitas vezes por interesses meramente corporativos, e necessitamos às vezes de querer esquecer essa nódoa na nossa sociedade. Mas ela existe de facto, e temos que, sem dúvida, relembrar, ou ficamos muito mais alegres quando lembramos nomes que foram pessoas que deixaram uma boa memória
entre nós. Seja estes nomes famosos, ou seja às vezes pessoas familiares, amigos, pessoas próximas de nós que deixaram aquela amizade. Talvez você esteja a sofrer porque perdeu algum tempo atrás um ente querido que era tão justo, tão sábio, tão de facto precioso para si, que era uma bênção. E essa memória continua a ser uma bênção. Então, não deixe que essa memória se apague, fique com ela, guarde-a no seu coração, não tem mal nenhum. É saudável quando nós temos boas memórias daqueles que são os nossos amados, daqueles que são os nossos entes queridos, daqueles que realmente fizeram diferença na nossa vida. O verso 7 ainda prossegue a dizer: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que é perverso nos seus caminhos será conhecido. E o que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Mais uma vez aqui o autor refere-se aos lábios, refere-se à boca, refere-se ao falar. É tão importante este aspecto da vida. As palavras que nós proferimos, aquilo que nós dizemos, pode construir ou destruir, pode edificar ou realmente pode arruinar. É necessário que nós entendamos isso, como as palavras têm impacto. Jesus chegou ao ponto de dizer que, lembram-se do que disse os antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo, se alguém contra seu irmão disser maldito, então será réu do juízo. Veja bem o ponto em que Jesus coloca o poder das palavras, o cuidado que deveríamos ter com aquilo que dizemos aos outros. Jesus diz que é a mesma coisa que o homicídio. De estar a dizer coisas más acerca dos outros, levantar calúnias de outros, declarar maldição sobre outros, é a mesma coisa que matar alguém. E infelizmente algumas pessoas dizem: eu já arrisquei aquela pessoa do meu coração, esta pessoa para mim morreu. Eu gostaria de lhe sugerir, talvez mude a sua maneira de pensar, mude aquilo que verbaliza. De facto, os lábios são de facto violência. Quando são declarada violência, não provém de Deus. Deus não aprova esse tipo de comportamentos. Se você disse isso em relação a alguém, eu sugeria: arrependa-se, peça perdão a Deus e a essa pessoa e reconcilie-se. Não há nada mais importante do que os relacionamentos. Não há nada mais importante que Deus queira do que você ter uma vida que vale a pena ser vivida. E isso é ao pé daqueles que você ama, ao pé daqueles que você tem como seus relacionamentos importantes. O verso 12 deste capítulo ainda nos diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Veja aquilo que eu estava a dizer. O ódio, quando a gente alimenta o ódio, as amarguras no nosso coração, ela vai de facto crescendo, quase como um cancro dentro de nós, vai tomando conta de todo o nosso organismo e às vezes quando o ódio já se espalhou de tal forma, não há condição de fazer uma cirurgia, já não há condição de tratar aquela doença. Por isso, trava o ódio logo no início. Trava o ódio logo quando ele começa a surgir no seu coração. Ponha de lado esses pensamentos, ponha de lado a amargura. Derrama o seu amor para com essa pessoa, porque o amor cobre todas as transgressões. Veja como há esta diferença, este contraste. O amor, diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 4 a 7, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este então é o amor que cobre uma multidão de transgressões. Voltando aqui ao livro de Provérbios, do capítulo 10, o verso 13 prossegue a dizer: nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas dos faltos de senso. Mais uma vez temos aqui a sabedoria trazendo proteção, dignidade, grandeza. Do outro lado temos a insensatez, a falta de sabedoria. Temos aqui situações completamente opostas e a falta de sabedoria traz castigo, punição, sofrimento.
E muitas vezes vemos pessoas a sofrer e elas dizem, mas que mal é que eu fiz a Deus para... Não sei se você já usou esta expressão ou se já ouviu esta expressão. Que mal eu fiz a Deus para... Eu quero dizer que às vezes nós não fizemos mal nenhum a Deus, num certo sentido, mas fizemos mal a nós próprios. Tomámos atitudes insensatas, fizemos coisas que não eram corretas e por isso basicamente estamos a colher aquilo que nós semeamos. Este é um princípio, uma lei fundamental da vida natural e da vida espiritual. Se você for para o campo, experimente, se quiser, for para o campo e planta batatas num terreno qualquer, você não espere colher milho. Se você vai plantar batatas e depois vai para casa, vai orar e diz, oh Deus, dá-me milho, dá-me milho, dá-me milho. É óbvio, Deus pode fazer um milagre, não estou a pôr em causa o poder de Deus, mas o mais natural é que aquelas batatas venham a dar exatamente isso. Batatas. Inteligente. É óbvio que sim. Assim na vida espiritual. Se nós semeamos ódio, contendas, dissensões, murmuração, mentiras, você não espera colher compreensão, amor, amizade, fraternidade. É óbvio que se nós semeamos coisas más, vamos colher coisas más. Se nós semeamos amor, compaixão, misericórdia, bondade, provavelmente vamos colher misericórdia, bondade, compreensão. Esta é uma lei espiritual e uma lei natural que afeta toda a vida. Por isso o texto bíblico diz que o falto de senso vai receber disciplina, vai receber correção, vai receber a vara. E aqui esta ideia é de facto algo que precisamos de apreender para os nossos dias. Muitas pessoas por vezes estão a viver situações dramáticas porque na realidade semearam essas situações e hoje simplesmente estão a colher. Por vezes Deus é tão generoso que nos evita, faz um milagre, faz as batatas darem milho. Muitas vezes Deus faz isto, é verdade. Mas isto é um milagre, isto não é o natural, isto não é o normal. O normal é quando nós semeamos batatas, colhemos batatas. O normal é quando semeamos milho, colhemos milho. O normal é quando semeamos amor, colhemos amor. Quando semeamos bondade, colhemos bondade. Quando semeamos compreensão, colhemos compreensão. Quando semeamos ódio, colhemos ódio. Quando semeamos contendas, recebemos contendas. Então aprendamos a semear coisas boas na vida espiritual para podermos colher coisas boas na vida espiritual. O verso 14 ainda nos diz: os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do néscio é uma ruína iminente. O sábio Salomão volta a falar aqui sobre a prudência do sábio, sobre a boca do néscio. Este contraste está sempre presente nos provérbios de Salomão. O homem que é falto de entendimento, na sua boca há ruína, diz coisas que não deve, denuncia-se claramente, diz disparates e muitas vezes a sua boca fala mais depressa do que os seus pensamentos. Há pessoas assim, conheço algumas pessoas que são assim, falam mais rápido do que pensam e depois arrependem-se de terem dito o que disseram. Então é necessário a nós pensarmos, ponderarmos, talvez até orar. É um exercício que eu tenho vindo a aprender. Eu compartilho só consigo, não digo a ninguém. Mas é assim, eu muitas vezes estou a ouvir pessoas a falar e sabem o que é que eu estou a fazer? Estou a ouvir as pessoas e a orar. A pedir a Deus, Deus dá-me sabedoria para eu dar uma resposta que seja adequada. Então, quando são pessoas mais próximas ainda, quando são familiares, quando é a esposa, quando é os filhos, ainda faço mais intensamente esta oração. A pessoa está a falar, a minha esposa está a falar comigo e eu procuro em Deus. Deus, o que é adequado eu dizer diante deste facto, diante desta situação? Talvez é necessário pedir perdão, talvez é necessário confrontar, talvez é necessário dizer isto ou dizer aquilo. E você sabe que muitas vezes, diante daqueles que nos são mais próximos, é onde nós temos mais dificuldade em dialogar. Então, aí nós necessitamos de mais sabedoria ainda. Então não desista de dialogar. Peça a Deus a sabedoria para ter um diálogo que seja rico, um diálogo que seja de facto construtor de alguma coisa. Mas para isso você necessita recorrer a Deus, pedir sabedoria. Então estou-lhe a dar aqui um segredo só para si. Fique com isto. Quando alguém estiver a falar consigo e você está a sentir dificuldade em comunicar, está a sentir dificuldade em colocar por palavras aquilo que são as suas ideias, a outra pessoa talvez está a entender mal o seu raciocínio. Ore enquanto está a ouvir a outra pessoa e ouça atentamente a outra pessoa.
Fique com ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é necessário nós aprendermos a ouvir. E depois pedirmos a Deus, Deus dá-me sabedoria para eu pôr por palavras corretas aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que está no meu coração, de forma a que o outro entenda de uma forma clara aquilo que eu quero dizer. O verso 15 continua a dizer: os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Este versículo aqui encerra uma grande verdade para os nossos dias, que quando se trata essencialmente da riqueza espiritual ou da pobreza espiritual. Por exemplo, um homem que é espiritualmente rico, então ele é um homem abençoado, é um homem protegido, é um homem que teme a Deus. E realmente esse homem vive de uma vida tranquila, porque ele segue os caminhos de Deus. Mas quem é então o homem verdadeiramente espiritual? Esta é uma pergunta com rasteira. O homem verdadeiramente espiritual é aquele que de facto busca a Deus, é aquele que segue a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas na realidade, nenhum de nós, como homem natural, tem isso. Aliás, a palavra de Deus nos diz isso muito claramente no livro de Romanos, diz: não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. É por isso que nós precisamos de Cristo Jesus. Cristo veio exatamente porque nós, na nossa natureza, não conseguimos, por mais que nos esforcemos, falhamos constantemente. O apóstolo Paulo dizia a certa altura: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero é exatamente esse que eu faço. Eu não sei se já aconteceu consigo, comigo já aconteceu. Às vezes tenho uma ótima intenção, uma boa ideia, como eu costumo dizer, mas vou ter com essa ideia, vou preparar essa ideia e a outra pessoa entendeu tudo mal, ofendeu-se, magoou-se e eu digo: mas não era isso que eu queria dizer, não foi essa a intenção, mas já está feito. A outra pessoa ficou ofendida, ficou magoada. Eu identifico-me com essas palavras do apóstolo Paulo quando ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Porque às vezes até tenho boas intenções, não queria praticar o mal, não queria ofender ninguém, não queria magoar ninguém. Mas o facto é que determinadas palavras são ditas. E às vezes a outra pessoa entendeu mal, percebeu mal, mas já magoei, já ofendi. Então resta dizer: Senhor, eu preciso de Ti, para que Tu coloques na minha boca as Tuas palavras. Eu quero realmente ser um homem espiritual. Quero realmente trazer às pessoas bênção. Quero trazer às pessoas palavras que realmente constroem alguma coisa. Mas nesse sentido preciso de Cristo Jesus para ser Ele a transformar o meu ser. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.